Semi. Alan, Breno, Magno, David, Jennifer, Natan, Wallace, Marcos, Jair, Luiz. Égua, Selva, Luiz, é tu? Marcos, Alan, Carlos. Tamo junto, comandante. Carlos Albert. Tu tá dentro da viatura, Luiz Carlos? Parece que tu tá no carro do BOP subindo o morro para fazer uma blitz lá em cima. Rapaz, fui pra aula assistir, tava saindo da UFRA agora de novo. Tu foi para aula presencialmente? Senhor? Tu tá presencialmente, tu veio para a UFRA? Acabei de sair de lá. Mas, rapaz, tu não sabe que essa disciplina, as eletivas são online. Ah, não sabia não, olha, vacilo, velho. Falta tu leres o e-mail que chega pelo Cigarro. Ah, agora tô sabendo. Show de bola, show de bola. As eletivas, tanto essa quanto... o David está dizendo aqui que não é uma prerrogativa tua. Nós temos um aluno aqui na sala, nesse momento, que ele faz isso toda semana. Mas eu não vou dizer que é o Wallace para não entregar ele. Não, mas vai dar certo, vai dar certo. Né, Wallace? Rapaz, vocês não me entregam, não. Faça assim. Turma, boa noite. Eu espero que a conexão... Hoje não está chovendo, acho que não vai dar tanto problema. Deixa eu só... desligar a câmera para tirar o chiclete da boca, né? Bem, boa noite a todos. A gente já está avançando no nosso conteúdo de redes neurais. A gente está finalizando o primeiro conteúdo, que é sobre machine learning. A gente começou a ver um pouquinho sobre machine learning. E na última aula a gente entrou em deep learning. Estamos a falar o que é, como é que surgiu, quais foram os elementos que fizeram isso surgir. Para quem não assistiu, já está lá no Google Classroom, além do material, do slide, está também... Eu vou até projetar aqui. Está o Classroom. Eu tenho aqui a gravação, olha, estou exibindo aqui o Classroom, estão os slides, tá? A gente está finalizando esse slide 1 aqui, que é Machine Learning, e aí vamos entrar no slide 2, que é sobre introdução e motivação. Mas a aula passada eu já coloquei aqui a gravação. Até a hora que deu pau. Deu pau por volta de 1h30. Aí, a partir dali, vai ficar só umas figurinhas, mas vai sumir a minha imagem. Ali já não estava mais online. Mas o Google ainda grava, né? Mas aí vocês, daquele momento por diante, vocês podem desconsiderar. E aí, a gente vai... só vou colocar aqui na ordem. Vou confirmar que está a exibição aí. Vou ver onde a gente parou. Nós paramos era a parte final do slide, onde eu vou apresentar os tipos principais de algoritmos de deep learning. Tá? A gente falou rapidamente sobre os principais algoritmos de machine learning, os mais conhecidos, né? E aí, eu recapitulando aqui, o que a gente pode lembrar? A gente tem os algoritmos de machine learning tradicionais, o SVM, que é máquina de vetor de suporte. A gente tem também as decision trees, que são as árvores de decisão. Que a gente tem mais de algoritmos de machine learning. O KNN, que é um algoritmo de clusterização, né? E a gente tem também a RNA, uma rede neural artificial, do modelo tradicional, que a gente já sabe que se chama MLP, ou Multilayer Perception. Vocês estão me escutando bem, estão ouvindo bem e estão vendo a imagem direitinho do slide? Só me confirmem.
Beleza, David, obrigado. Aí depois a gente foi falar sobre o advento da machine learning, né? Na verdade, o Geoffrey Hinton, pesquisador, e a equipe dele, a partir de 2012, começaram a revolucionar o mercado com a proposta dos algoritmos, os primeiros algoritmos de deep learning, que exatamente são desse primeiro tipo que a gente vai falar aqui, né? As redes neurais convolucionais, as CNN. Então, em 2012, eles lançaram aí o AlexNet, um algoritmo numa competição internacional de desempenho de algoritmos de classificação de imagens, e eles ganharam assim de longe, de muito. Então, a partir dali começaram a ser desenvolvidos diversos algoritmos de uma técnica de machine learning que era usada, que era a rede neural, só que agora redes neurais chamadas redes profundas, que são as redes que têm a capacidade de ter muitas camadas, não apenas algumas camadas de neurônios, né? E aí você consegue fazer o trabalho da extração de características num nível gigantesco. E a gente falou que tiveram alguns motivos, 3 especiais. E aí eu não vou mais perder tempo, vocês vão lá no slide da aula passada, que é esse aqui, ou na gravação da aula passada, e relembrem. Beleza. E a gente foi falando, começamos a falar dos principais algoritmos e técnicas de machine learning. E aí a aula foi interrompida no terceiro algoritmo, eu acho. Então, eu vou começar do primeiro que eu comecei a falar aqui, que são as redes neurais convolucionais. Foi o primeiro algoritmo de deep learning lançado. Vocês estão aí? Ainda estão online? Só me confirme, porque aqui ficou lento. Tá, aqui tá original, professor. Beleza, beleza. É porque o celular está na área de dados. Eu vou colocar ele na rede institucional aqui. Pronto. Primeiro algoritmo lançado, e até hoje o mais importante, o mais usado e o mais famoso algoritmo de deep learning, ou técnica de deep learning, são as redes neurais convolucionais. É um tipo de redes neurais artificiais, só que ela é deep learning, ela tem muitas camadas. E nas suas camadas ela tem uma estrutura, né, que ela faz um processamento matemático chamado da convolução matemática. Esse tipo de cálculo matemático, basicamente, ele vai reduzindo a dimensão da imagem, né, através das camadas. Dessa forma, cada camada consegue extrair uma parte, um aspecto, uma característica da imagem, que a gente chama isso de extração de características, e, ao final, então, eu passo num classificador de machine learning tradicional, que pode ser um SVM, mas o mais usado, né, é uma rede neural MLP, Multilayer Perceptron. Então, basicamente, esse cara aqui é o mais famoso de todos, algoritmo de deep learning. A gente chama de CNN, mas, né, é chamada aí de RNC também, rede neural convolucional. Tudo bem? Estamos conectados, que o celular já caiu aqui, então eu já estou escaldado. Beleza. Se cair, vocês me avisem no Zap, eu pego o carro, vou lá para casa e vou conectar de lá, mas seguimos por enquanto. Que tipo de tarefa geralmente a gente faz com redes convolucionais, com as CNN? Reconhecimento de imagem, análise de imagem, segmentação de imagem. Né? Reconhecimento de imagem, eu olhar isso aqui é um passarinho. Análise de imagem. Olha, o passarinho está no meio de um pasto e lá atrás tem gado, então provavelmente isso é alguma coisa. Isso é análise de imagem. Segmentação de imagem. Eu tenho vários passarinhos e eu consigo marcar. Isso aqui, ó. Passarinho, passarinho, passarinho. Sabe quando a gente tem uma imagem e aí tem o Face Detector que detecta só a face de cada um que tem ali na imagem? Seja no seu celular, na câmera. Isso aí é uma segmentação de imagem. Ele consegue quebrar aquela imagem maior nas suas partes. Tá? O que mais eu consigo fazer com redes neurais convolucionais? Análise de vídeo, processamento de linguagem natural. Tem um monte de tarefa de IA que eu consigo desenvolver através desse, que é o principal algoritmo de deep learning, as CNN, as redes convolucionais. Tá?
Tudo bem até aqui? Me confirmem aí. Tem alguém na sala aí? Tranquilo, professor. Tranquilo, tranquilo. Perguntar até o fim isso aqui para não arriscar cair. Eu já comecei a falar sobre essas na aula passada, mas a gente está retornando para falar todas de uma vez só e ficar na gravação de forma organizada. Segunda técnica de Deep Learning aí, que é muito usado para sistemas de recomendação. Embora as máquinas de Boltzmann tenham surgido lá atrás, antes mesmo da Machine Learning, elas receberam um tratamento de Deep Learning, ou seja, eles conseguiram ter a possibilidade de colocar muitos neurônios, muitas camadas de neurônio, e aí ficou numa capacidade muito grande. Então, você pega aí sistemas de recomendação da Netflix, Prime Video, Spotify, eles usam esse tipo de algoritmo para o seu sistema de recomendação. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, vários filmes que estão aqui nas camadas intermediárias da minha rede neural. A pessoa é rede neural, todos os algoritmos de Deep Learning são redes neurais. Redes neurais profundas, que têm várias camadas, e com isso aumenta absurdamente, exponencialmente, a capacidade e o potencial delas. Então, eu tenho aqui as probabilidades, né, do cara gostar de um filme que a partir dos likes que ele já tinha dado antes. Então, vejam bem, aqui esse filme, a probabilidade a partir das notas que ele tinha dado antes está 0,35. Então, a probabilidade baixa, eu vou colocar 0. Probabilidade do cara gostar desse filme aqui a partir dos likes que ele deu antes, né? 0,83, ou seja, 83%. Então, 1. Ou seja, tem uma alta possibilidade do cara gostar desse filme. Então, esse cara é um que eu vou recomendar. Esse aqui, ó, 0,6, não vou recomendar. Esse cara teve a maior probabilidade de match com o gosto da pessoa a partir dos likes que ele deu. Então, o sistema vai recomendar esse filme aqui a partir dos likes, das informações que ele tinha curtido antes, ou dos filmes que ele assistiu antes. Então, esse é um tipo de rede neural chamado de RBM, Restricted Boltzmann Machine, muito usado aí nos streamings, para fazer recomendação de vídeos de áudio. Tá? Tudo bem? Tudo bem, ok? Permanecemos conectados. Vou ter um bocado de interrupções dessa aí. Alô? Alô, alô? Tá tranquilo, professor. Tá conectado aqui. Pô, mas vocês estão demorando para responder. Aí eu já penso que eu caí aqui. Não demorem. Tá? Beleza? Beleza? Tranquilo, tranquilo. Terceira técnica de Deep Learning, terceiro algoritmo, os autoencoders, autocodificantes, né, ou codificadores. O que a gente faz? Ele tem mais ou menos essa arquitetura aqui. Ó. Eu tenho uma entrada, o código, o vetor de características comprimido ou codificado é o que fica na camada mais interna, e eu tenho uma saída. Vejam que o número de neurônios na entrada é o mesmo número de neurônios na saída. Então, eu tenho informações que vão levar ao código, né, ao vetor de características comprimido, e aí depois eu tenho o processo de decodificação. Então, eu tenho uma rede DBN, né, para codificar e uma para decodificar. O que eu faço com esse tipo de algoritmo de Deep Learning? Redução de dimensionalidade. Então, é muito usado para eu tenho uma imagem ou algum problema que tem muitas features, muitas características, o meu problema vai ficar muito complexo, e eu aplico um algoritmo para diminuir a complexidade e a dimensão dele. Esse é um. Veja que aqui eu tenho, por exemplo, 5 neurônios e aqui no meio eu tenho 2. Houve uma compressão. Eu codifiquei tudo que estava em todos esses neurônios nesses 2 neurônios aqui. E aí depois eu consigo decodificar e voltar à informação original.
A mesma informação que eu tinha aqui é a mesma que vai sair aqui. Então, é um algoritmo de compressão e descompressão. Tá? É muito usado para isso aqui, ó, redução de dimensionalidade. Às vezes, tem alguns problemas em inteligência artificial que o problema é muito grande e é meio que intratável. Aí a gente precisa aplicar uma técnica de redução de dimensionalidade, tá? Para que a gente consiga diminuir a complexidade e tratar. Isso aqui é um autoencoder de deep learning. Existe um outro algoritmo que é muito usado para redução de dimensionalidade, gente, que ele não é de deep learning, mas a gente usa bastante também, é o PCA. Vocês já ouviram falar de PCA, essa técnica? Né? É análise de componente principal. Alguém já ouviu falar disso aí? Me digam aí o feedback de vocês. Estão na sala aí? O David está. Beleza. PCA, eu tenho, às vezes, um problema muito grande, são muitas colunas na minha tabela que eu tenho que tratar, mas nem todas as informações são aquelas principais. Então, eu preciso saber, eu quero apenas aquelas variáveis, aquelas features que são realmente importantes para o problema. Né? Aí, eu rodo um algoritmo de PCA, a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso, e ele descobre quais são as variáveis que, de fato, vão influenciar naquele problema. E aí, as outras, que não são as mais importantes, eu excluo, e assim eu reduzo o número de variáveis, e aí diminui a complexidade do meu problema, e eu posso ter um problema otimizado, eu vou ter um desempenho muito melhor do meu programa. Mas essa é uma técnica de machine learning. Aqui, o autoencoder é uma técnica usada muito para redução de dimensionalidade, quando eu quero diminuir a complexidade do meu problema, né? Só que ela trabalha com deep learning. Vejam aqui, eu tenho várias informações, depois eu consegui comprimir em apenas 2 neurônios, isso diminui para mim, e aí depois, se eu quero restaurar a informação inicial, original que eu tinha, eu consigo também, o meu autoencoder. Eu espero que vocês estejam conectados comigo. Estamos aqui ainda. Show de bola. Eu quero esse feedback aí rápido. Tá? As redes, quarto algoritmo aí, quarto algoritmo de Deep Learning é um dos caras que mais... as CNN são os mais famosos, são os mais usados, mas as redes geradoras adversariais, elas são as mais surpreendentes, porque são as redes que têm a capacidade de criação. Eu crio novas informações a partir de informações que eu já tenho. Criar mesmo. Aí você já pode pensar assim, professor, aí tem o chat GPT, né? Quem já ouviu falar aí, a gente falou na primeira aula. Quem já ouviu falar do chat GPT, que está fazendo sucesso por aí? Ouviram falar? Só acho que o Luiz está tentando entrar aí na sala. Não apareceu aqui comando para entrar. Vamos ver. Olha, eu entrei. Tenta de novo, Luiz. Eu acabei de entrar pelo celular no link. Alguém diz aí para ele no Zap, para ele tentar novamente. Não apareceu ainda aqui. Tá, mais uma vez.
Luiz entrou? Vamos ver se a gente consegue resolver. Uhum. Olha, aqui não está chegando a solicitação dele. Reinicia aí. Reinicia, Luiz, e tenta de novo. Vamos lá. Enquanto ele tenta, tá? Mas vocês estão aí na sala ainda? Sim, sim. Sim, professor. O ChatGPT é um cara que está fazendo muito sucesso aí. Ó. Vocês podem entrar aqui, ChatGPT, tá? Pela versão 3, da OpenAI. Olha, você entra lá no site deles, tal, tudinho. Esse cara está fazendo muito sucesso, tal. Por que está fazendo muito sucesso? Ele consegue fazer isso aqui, ó, geração de imagem, texto, e não só imagem, texto, áudio, vídeo, arte, tipo pintura. São as redes neurais criadoras. Então, esses caras aqui são o mais sensacional que tem hoje. Agora chegou. Pode falar, Breno. Professor, teve um caso, né, que tinham pessoas, né, pegando aquelas streamers, né, que faz transmissão de jogos, pegando o rosto dela e através do chat GPT, né, pegando o corpo dela nua, fazendo o corpo dela nua e vendendo no OnlyFans. Cara, o OnlyFans agora está ameaçado porque os caras estão criando modelos, né, com redes GAN, essas redes geradoras, e os modelos são perfeitos e o cara nem sabe que não é humano, que aquilo ali é uma imagem. E aí ficam lá gerando dinheiro no OnlyFans para enganando as pessoas. Mas aí vai, as redes geradoras. O ChatGPT está muito famoso porque ele é na verdade, ele mistura duas técnicas de Deep Learning. Uma é uma rede GAN e a outra eu vou falar daqui a pouquinho, um tipo de autoencoder que são chamados os transformers. É um tipo de rede neural de Deep Learning também. E eles criaram um mecanismo, né? A gente tem acesso ao chat, o mais famoso é o chat, que ele cria texto, diz assim, olha, cria um texto para responder essa pergunta aqui da lista de exercícios de computação gráfica. Aí ele vai lá e cria. Com o quê? Com as informações que estão na internet do mundo todinho, usando as técnicas, tá? Toda a sintaxe correta, ele escreve perfeitamente, ele cria como se fosse uma redação perfeita. Tem gente que está criando script para filme, script para jogos, redação, peça de juris, de leis para o cara colocar na justiça, advogado. Vocês imaginarem. Mas não é só isso, que as redes GANs, tu entra lá no OpenAI, eu coloquei aqui, ó, você tem ali criação de código, ela gera a versão API aqui, ó. E vai embora. Depois vocês entrem lá. Na primeira aula, eu coloquei os links, no primeiro slide eu falo sobre isso. Mas você tem um módulo lá para criar texto para código. Então, você escreve, cria um programa em Python para mim, para ler uma lista, né, ver qual é o maior cara e exibir na tela. Ou coisas muito mais complexas. Tu escreve o texto, ele pega aquele teu texto, interpreta e transforma num código de um programa em Python e te dá o código em Python. E ele funciona. Eu tenho um amigo meu que funciona em Belém, que ele não programa, ele não é da área, ele é administrador,
e ele está criando um sistema lá da empresa dele, com o ChatGPT criando código para ele. Tá bom para vocês? Que tal essa concorrência? Ele cria logomarca, você diz assim, eu crio uma logomarca para minha empresa, que vai ser uma startup de qualquer coisa aí. Aí ele vai lá, ele cria uma marca. Esse mesmo amigo meu administrador, toca na minha banda de heavy metal, e ele disse, olha, Marco, eu mandei o ChatGPT criar umas imagens para uma logomarca para a nossa banda. Ele criou lá. Muito top. São redes geradoras. Agora, olha uma aplicação. Olha, então, gera imagem, texto, melhoria de imagem, novos processos de coberta de drogas. Olha o que ele está fazendo aqui. Ó. Vocês estão aí? Estão online ainda? Só me responda aí. Alguém me responda já no microfone. Vamos sim. Tá. Vamos sim. Olha o que a rede GAN faz também. O ChatGPT é só assim, a unha da ponta do iceberg. É um negócio doido. Porque é uma tecnologia e já vem um avalanche, gente. Em 2012, os caras começaram, descobriram a roda, aí começaram a desenvolver vários algoritmos de deep learning, todos redes neurais, multicamadas, com massivas camadas, para fazer um monte de tarefa. Dados para treinar, tem de toneladas na internet. Você tem os algoritmos melhorados e você tinha uma restrição de CPU para rodar. Agora você tem as GPUs para rodar em paralelo. Então, isso aqui explodiu. E essas são as mais fascinantes, porque elas têm a capacidade de criar coisas. Então, são aplicações espetaculares. Você cria coisa. Olha aqui, e eu vou dar um exemplo de algumas aplicações que a gente faz em pesquisa, no nosso grupo de pesquisa. E alguns meninos aqui fazem parte. Ó, eu estou treinando, aqui está uma rede neural minha, tá? Que eu tenho que... eu vou treinar para reconhecer dígitos, tá? E eu coloco lá para treinar um dataset com um monte de dígitos. Só que não tem dígitos, não tem... lembra do aprendizado supervisionado, que a gente já falou, que eu preciso ter muitos dados para treinar, né? E depois eu vou pegar dados não treinados e ele já está treinado. Ele já aprendeu o problema, ele consegue reconhecer num problema de classificação. Eu tenho um conjunto de dados aqui, ó, com vários dígitos, né? 5, 6, 4, 1. Só que não é suficiente. Aí eu implemento uma rede GAN para gerar números. Estou falando números, mas pode ser imagens. Fake. Ele vai criar números artificiais que não foram escritos à mão de pessoas de verdade, mas ele vai criar a partir de quem? A partir dessas amostras. Ele cria mais um bocado. E agora eu consigo misturar os dados que eu tinha com mais dados que foram gerados artificialmente por uma rede GAN, e aí eu vou criar aqui um classificador, usando, pode ser até uma machine learning comum, uma rede neural tradicional, um SVM, tá? E eu consigo ainda ter aumento a capacidade de aprendizado do meu modelo e eu ainda tenho a capacidade de discriminar que dados são falsos e que dados que são reais. Aqui, nesse caso, não é apenas um treinamento de classificação, é um sistema para reconhecer dados falsos e dados criados artificialmente. Tá? Isso é muito usado em segurança também, segurança da informação, tá? Para eu treinar um sistema que consegue diferenciar dados reais de dados artificiais que são gerados por computador. Exatamente dados artificiais. E aí eu consigo, na ponta, fazer a classificação. Olha, esse dado é real, esse dado aqui é um dado fake, é um dado artificial que foi gerado. Então, as redes GAN, elas bombaram e elas são a nova sensação dessa era da Deep Learning. As redes neurais já convolucionais foram e ainda são as mais famosas, as mais usadas. Agora, esses caras começaram a receber toda a atenção por causa da capacidade de criação. E agora, mais ainda, com a popularização do ChatGPT, que está todo mundo falando de ChatGPT. Todas as redes sociais falam, todos os jornais, tudo que é revista, tudo que é canal quer falar do ChatGPT. Vocês já devem ter batido com isso aí. Eles escrevem livro, David, escrevem livro, script de filme, escreveram roteiro de filme inteiro. Tudo gerado
no chat GPT, que é geração de imagem e texto, mas ele gera áudio, gera pintura, gera tudo, vocês imaginarem. São as redes GAN. Tem um outro tipo de rede neural, um outro algoritmo, que não é muito novo, mas ele foi, digamos assim, eles fizeram um reboot, né? Um remake dele. Existiam essas técnicas como uma abordagem machine learning, e eles foram recriados com abordagem deep learning. Qual é a diferença? Na machine learning, eu tinha uma certa capacidade de aprendizado, porque eu tinha uma limitação do número de camadas que eu podia usar. Agora, na deep learning, eu consegui romper esses problemas que a gente tinha, falamos na aula passada, quem não assistiu, veja a gravação, falamos que tinha uma limitação matemática. Quando eu colocava muitas camadas, o cálculo das derivadas, o gradiente descendente, ficava tão pequeno que aí é como se desaparecesse a importância dos neurônios, dos seus pesos. Depois de tantas derivadas por muitas camadas, eles acabavam ficando tão pequenos, tendendo a zero, e aí a rede neural para de aprender. Essa limitação foi vencida com os algoritmos de Deep Learning. Aí eu posso ter centenas, às vezes milhares de camadas de neurônio para fazer o processamento. Então, as redes SOM ou mapas auto-organizáveis, tá? Como elas também são chamadas em português, elas são uma rede neural que já existia antes, mas eles foram, né, receberam aí um reboot, receberam um remake na era da Deep Learning. Como é que a gente usa isso aqui? Elas são muito utilizadas, gente, para a gente fazer esse tipo de agrupamento. Então, a gente está falando aqui de aprendizado não supervisionado, tá? Agrupamento por proximidade. Olha, por exemplo, aqui, ó, e ela tem os neurônios de entrada, e na saída ela vai gerar um clusterzão aqui de células, tá? Agrupadas por cor. Vejam que eu tenho cores aqui, o que se assemelham. Grupos de cores. Então, por exemplo, eu posso pegar isso aqui para fazer a seguinte aplicação. Veja se vocês conseguem alcançar. Eu quero agrupar os países do mundo por IDH. IDH, vocês conhecem, o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH é um índice que mede a pobreza e a riqueza. Se um país é um país muito desenvolvido, ele tem um IDH muito alto. Se o país é extremamente pobre, o IDH dele, o Índice de Desenvolvimento Humano, é muito baixo. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui no Marajó uma cidade que ela é conhecida por ter um dos IDH mais baixos do mundo. Tá? Depois joguem no Google para saber quem é. É a pior do Brasil e ela é uma das piores do mundo. E eu digo assim, olha, eu quero agregar as cidades ou os países por IDH. Aí ele vai colocar os países que têm o IDH parecido, tudo próximo. Ele agrupa, ele faz a clusterização, o agrupamento por similaridade. No caso, qual é a similaridade que eu estou usando aqui? A similaridade do IDH. Veja que eu tenho um verde, mas tem um verde mais clarinho, um verde mais forte. Tá? Então, ele serve para fazer agrupamento através de uma rede neural artificial que é chamada mapa auto-organizado. Tudo bem? Vocês estão aí? Tem, então, ainda na sala? Estamos sim. Sim, professor. Beleza. Porque eu já estou na rede DBN e aqui no meu celular, que está na sala também, teoricamente está na sala, ainda está nas redes GAN. Será que está desatualizado? Não, tá. Aqui tá no DBN, professor. Pois é. Então, entrou mais alguém. Leonan entrou. Não, mas ok. Eu estou online aqui. Confirma que eu estou online, né? Vocês estão dizendo que eu estou. E professor? Qual é a diferença? A diferença do KNN para uma clusterização só é porque a clusterização ela não é supervisionada? Não, tipo, o não. KNN precisa de label? A clusterização é uma tarefa não supervisionada. Ela já é. Né? Na clusterização, eu quero agrupar por similaridade.
Então, eu tenho um grupo de cachorro, gato e passarinho, mas o algoritmo não sabe quem é quem, não tem os dados rotulados da supervisionada. Então, ele agrupa e diz, olha, esses caras são tudo parecidos, grupo 1. Esses outros são tudo parecidos, grupo 2. Esses outros são parecidos, grupo 3. Então, eu agrupei 3 grupos, mas eu não sei que grupos são. Quem é que sabe? O especialista. Ele vai dizer, olha, isso aqui é gato, esse outro grupo é passarinho, esse aqui é cachorro. Essa é a tarefa do agrupamento, a clusterização. Agora, cada algoritmo tem a sua matemática para fazer isso. O KNN, ele trabalha, esse NN Neighbor, Next, Neighborhood, vizinhos mais próximos. Nearest, Nearest neighborhood. neighbor. Né? Neighbor. Vizinhos mais próximos. Aí o K é o tamanho de uma variável, uma constante, que eu vou dizer, eu vou investigar quantos vizinhos de cada vez. Então, tem um ponto aqui, aí ele vai, se eu colocar o K igual a 2, ele vai até 2 caras de distância verificando. Aí ele sai vendo a semelhança que ele tem com cada um desses caras. Aí tem um modus operandi no algoritmo do KNN. Assim, ele vai rodando várias vezes essa semelhança com os vizinhos e vai arrumando esses vizinhos por distância. Ele usa distância euclidiana no plano para agrupar. Esse cara é mais próximo desse, esse mais próximo desse. As redes SOM, tá? O KNN não é uma rede neural, é um algoritmo de machine learning, mas não é rede neural. A rede SOM, o mapa auto-organizável, é uma rede neural que também agrupa, que também faz clusterização, mas não é com a técnica do vizinho mais próximo. Ela usa neurônios em camadas, tá, para colocar próximos aqueles caras que têm algum elemento em comum, dependendo do que eu estou querendo. Nesse caso aqui, eu pedi para a rede SOM agrupar por similaridade ou proximidade do IDH. Então, ele vai me gerar um mapa e a rede SOM gera esse mapa coloridão aí. É muito bacana visualmente. No teu trabalho, não tem nada a ver com rede neural nem computação. Tu tem um elemento, tu quer fazer um gráfico bonito, tu usa uma rede neural de mapa auto-organizável, eles geram um mapa coloridão agrupando os caras por similaridade. Entendeu? A técnica é diferente. O agrupamento é um problema de não supervisionado. E aí eu posso usar algoritmos diversos de clusterização. Eu tenho KNN, eu tenho um mapa auto-organizável, eu tenho Caminhos, é outro algoritmo que também faz, tem outras técnicas. Tá? Mas cada um com a sua abordagem matemática algorítmica. Explicado, Luiz? Sim. Beleza. Outra técnica de Deep Learning muito usada, mas não é muito conhecida. Não tem muita gente que conhece nem estuda isso aqui. São as DBNs. Né? Redes profundas, então já sabe que é rede neural, que trabalha com Deep Learning, mas que elas trabalham com grau de confiança, com crença. Né? O que é? Ah, porque eles são crentes? Não, é um grau de confiabilidade. Isso é muito usado para diversas tarefas, por exemplo, esses algoritmos. Reconhecimento, agrupamento e geração de imagens. Geração de imagens. Professor, mas não é a rede GAN que consegue gerar imagem? As DBN também conseguem. Olha só. Sequência de vídeos e dados de captura de movimento. Olha, eu tenho um vídeo passando um monte de imagem e eu quero capturar algumas informações que estão ali, por exemplo, gerar legenda. Tá? É muito usado para processamento de linguagem natural. É uma área que está crescendo, gente. Processamento de linguagem natural cada vez mais. O que é processamento de linguagem natural? O chat GPT é tudo dentro de linguagem natural. Eu falo e escrevo em texto. Ele pega o texto que eu escrevi, ele vai capturar, interpretar, processar e vai dar algum tipo de andamento. Isso é tratamento de linguagem natural. Os assistentes, né, o David e o Luiz, que estão aí na sala, eles vão fazer o TCC deles em cima de assistentes inteligentes, de chats, né? Chatbot. É processamento de linguagem natural. Quando eu falo com o meu assistente natural, eu digo, Siri, ligue para o professor Gilberto. Aí eu estou falando em voz.
aí o sistema vai reconhecer aquele áudio, vai transformar para texto, vai interpretar o texto, aí eu tenho o conceito de tokenização, que eu vou pegar as palavras, dentro das palavras, as sílabas, e eu tenho uma interpretação aí, sabe o que, gente, isso aqui entra? Linguagens formais. Para que eu estudei linguagens formais? Para que eu estudei autômato? Não vale nada na minha vida. Processamento de linguagem natural é todo construído em cima disso aí. Linguagens formais, autômatos. Só para a gente ter uma ideia de aplicação. Tá? Então, é esse tipo de algoritmo, esse mecanismo, essa técnica de Deep Learning chamada DBN, Deep Belief Networks, redes profundas de crença ou de... Como que a gente chama? É porque ele vai atribuindo valores e aí, de graus de confiabilidade. Ele diz assim, olha, esse aqui é o que tem o maior grau de confiabilidade. Então, eu vou privilegiar o sinal que está vindo desse neurônio aqui. Então, daí vem esse crença dele, esse belief. Belief é o mesmo termo que a gente usa no inglês para crença, para fé. Tem uma ideia. Sou fé. Então, tá aí, ó, uma rede da fé. Dá até o nome de um programa da Universal. Redes da fé profunda, que tal? Né? Mais um algoritmo de Deep Learning. Ok? Vocês estão por aí ainda? Sim. Esse algoritmo aqui, essa técnica, tá? Ela é uma que também veio lá de trás. Eu tinha as redes neurais recorrentes, né? Ou RNNs em inglês, coloquei em português, RNN em inglês, né? Recurrent Neural Networks. Eu já tinha também como técnica de Machine Learning. Ela era muito usada lá atrás. Elas, no Deep Learning, foram tunadas, foram rebutadas, os algoritmos dela passaram a ter essa capacidade de ter muitas camadas, muitos neurônios, e assim o poder delas foi exponenciado. Esse tipo de algoritmo ele é muito bom, por exemplo, para análise de séries temporais. Análise de séries temporais, gente. O trabalho que a gente fez na COVID, com redes neurais tradicionais, é uma típica aplicação de séries temporais. O que é séries temporais? Eu tenho uma série de dados e, a partir daquela série histórica de dados, eu quero fazer uma previsão para frente. Isso é um trabalho de previsão de série temporal. Então, imagine assim, eu tenho um ano de dados de como foi o consumo de determinado produto e agora eu quero saber como é que vai ser o consumo no próximo trimestre, a partir dos dados para trás. A pessoa, isso é uma previsão, mas é uma previsão feita com uma técnica que tem a capacidade de usar os dados para trás para gerar uma tendência e prever para frente. Na Covid, a gente usou isso, né, no nosso trabalho, que ficou aí 2 anos sendo usado pelo governo do Estado. A gente fez previsão do comportamento da Covid. Então, a gente tinha ali uma previsão quinzenal de como ia estar o número de mortos, como ia estar o número de infectados, como é que ia estar a demanda por recursos hospitalares, como leitos de UTI, número de enfermeiros, médicos. Com 15 dias de antecipação, eu sabia como é que ia estar nas 40 maiores cidades do Pará, nas 13 regiões de saúde do Estado. É um trabalho de previsão de série temporal, mas a gente não usou rede recorrente, a gente usou uma rede neural tradicional, multilayer perceptron. Tá? As redes neurais recorrentes são muito mais capazes quando eu estou falando de previsão de séries temporais. E as redes neurais recorrentes Deep Learning, tá? Elas são assim, uma monstruosidade. Elas são tão poderosas que elas deram origem a outros algoritmos que hoje são usados para essas machine translation, que é tradutor automático de idioma, interpretador. Gente, tudo veio desse bichinho aqui, da rede neural recorrente. Qual é a grande sacada do algoritmo da rede neural recorrente? Você tem aqui os neurônios, tá? Cada
célula dessa aqui é uma camada com vários neurônios. E o que tem de mais, professor? Os outros redes neurais também têm neurônio. A grande questão é que numa rede neural tradicional, os neurônios eles passam informação para frente. Aí depois eu tenho um ciclo de forward, onde o processamento está para frente, e depois eu tenho um ciclo de backward, onde o processamento vem da saída para a entrada. E ele fica processando da entrada para a saída, da saída para a entrada, e o algoritmo fica lá na saída medindo o erro. Uma hora que o erro já estiver bem pequenininho, aí o algoritmo diz, pode parar de andar, que a rede já aprendeu. E aí, quando a rede parou, os pesos que foram ajustados em cada neurônio são exatamente os pesos que permitem a rede neural agora ser adaptada para resolver um problema em dados não treinados. Essa ideia é a zona da rede neural. Mas na rede recorrente eu tenho uma coisa a mais. Ao invés de ter apenas um sinal para frente e depois um outro fluxo para trás, eu tenho uma retroalimentação. Olha só que legal. Está vendo essa setinha para trás? Significa que cada neurônio, além de receber os dados do neurônio de trás e passar os dados para o neurônio da frente, ele também tem mais um sinal de retroalimentação, onde ele aprende com a sua própria informação. Isso aumenta a capacidade de aprendizado do algoritmo absurdamente. Por isso elas são chamadas de redes neurais recorrentes. Eu já tinha lá atrás redes recorrentes, mas agora eles fizeram a melhoria do algoritmo e transformaram numa rede Deep Learning. Eu tenho 2 tipos de algoritmos que são os mais usados em Deep Learning. Tá? As redes recorrentes são chamadas a LSTM. Então, o algoritmo LSTM é um algoritmo de rede recorrente, Deep Learning, e eu tenho os algoritmos GRU. Eles fazem basicamente a mesma coisa, os 2 são algoritmos de rede neural recorrente, os 2 são Deep Learning, só que um é mais, digamos assim, resumido, o processamento dele é mais compacto, a estrutura, a arquitetura é mais simples, então o processamento vai ser mais rápido. LSTM já é uma arquitetura bem mais complexa, mas ele também tem uma capacidade muito mais violenta. A partir disso, os caras criaram o outro mecanismo, que está aqui, gente, esses próximos mecanismos, que eu falei lá atrás do ChatGPT, eu disse, o ChatGPT é uma rede GAN, geradora, junto com outra tecnologia. Essa outra tecnologia é um mecanismo de atenção do tipo Transformer. É a junção de 2 tecnologias assim, absurdas de Deep Learning, gerando o que a galera está todo mundo encantado. Meu Deus, estou impressionado. A capacidade do ChatGPT de fazer... Pois é, Deep Learning, tá? Redes neurais profundas com melhoramentos. Aí os caras criaram a rede neural recorrente Deep Learning do tipo LSTM-GRU como uma melhoria das antigas redes recorrentes. Daqui eles já evoluíram para o mecanismo de atenção, do mecanismo de atenção eles já evoluíram para os transformers. E no ChatGPT os caras uniram, fizeram um sistema híbrido. Eu tenho uma rede geradora e um mecanismo transformer. Com esses 2, praticamente ele faz qualquer coisa, ele gera qualquer coisa, o ChatGPT. Tanto que não é só o GPT. Tem um monte de gente lançando produto na linha do ChatGPT. Porque são tecnologias que vão surgindo, os caras vão usando. Tá? Vocês estão aí ainda? Ainda tem alguém na sala? Sim. Sim. Beleza. Deixa eu confirmar que ainda está gravando. Estamos gravando. Beleza. Então, ó, a partir das redes neurais recorrentes, eles começaram a criar outras coisas e eles criaram um algoritmo de Deep Learning assim, absurdo, que chama o mecanismo de atenção, ou Attention Mechanism, que é o quê? São os chamados Transformers, são redes neurais onde cada unidade de processamento é uma rede recorrente, ela pega um processamento que vem de trás, joga para frente, mas ele também se retroalimenta, então ele consegue fazer previsão, por exemplo, de dados que vêm para frente. Vocês já viram aquela previsão de próxima palavra quando a gente está escrevendo o e-mail? Quem tem Google aqui, ou o Gmail, ou o Yahoo Mail, a gente sai escrevendo, né? Aí a gente sai escrevendo e ele já
coloca na frente a próxima palavra, antes de eu digitar. Vocês já viram isso? Já viram isso? Tem alguém aí? Certo. Esse tipo de tecnologia aqui, feitiçaria, né? Meu Deus, ele adivinhou o que ia falar. Ah, não, professor, é porque já tem uma árvore ali com 50 mil palavras e ele vai adivinhando. Mas ele vai adivinhando em cima do que eu vou escrevendo. Eu vou escrevendo, cada palavra que eu vou escrevendo vai entrando na minha rede neural aqui, na célula, e ele vai pegando essa informação e ele vai construindo as possibilidades de próximas palavras para frente. 2 passos à frente, 2 passos à frente. Sabe quando a gente fez a previsão de série temporal? Tem uma série de dados e eu quero prever para frente? É a mesma coisa que ele está fazendo aqui, só que ao invés de prever temperatura, Covid, quanto de energia vai ser gasto, eu estou prevendo a próxima palavra. É uma previsão de próxima palavra que o cara vai digitar. Régua, espetacular, espetacular. Esse é o mecanismo de atenção. É uma evolução das redes neurais recorrentes, tá? E ela tem alguns algoritmos que já são famosíssimos, tá? O BERT da Google, o GPT da OpenAI, está aqui já, e outros. E aí ele tem uma arquitetura chamada Transformer, que já é o que os caras do GPT usaram. Eles pegaram o Transformer, que é um mecanismo de atenção, que é esse que consegue prever as palavras para frente, e juntaram com uma rede geradora adversarial. Juntaram esses dois e criaram aí esse fenômeno que é o ChatGPT. Esses caras também são usados, gente, para Machine Translation. O que é Machine Translation? Tradução automática. Tá? Olha só. Aqui eu tô escrevendo em inglês, I am a student, e eu já estou traduzindo aqui para o francês automático. Ele já vai pegando I am, aí ele já está traduzindo. Je suis. Cada célula se retroalimenta e se conecta na próxima célula. Na célula, a gente está falando camadas de neurônios de uma rede neural. Só que agora nós estamos no deep learning, ou seja, eu tenho centenas, às vezes milhares de camadas com milhares de neurônios lá dentro fazendo esse processamento. Então, automaticamente, eu estou escrevendo, ele já está gerando aqui a tradução para o francês, para o inglês. Ah, professor, então na hora que eu pego ali e coloco um gerador de legenda no YouTube, é isso aí? É isso aí. É isso que a gente está usando, um attention mechanism lá no YouTube para gerar a legenda automática. Por quê? Isso aqui é diferente do closed caption. O CC que tem na televisão, vocês já ouviram falar do closed caption? Tem um filme ou tem um jornal, né? Aí o jornal está passando, aí a gente liga o closed caption, ele vai passando, ele vai me dando aqui a legenda daquilo que está passando. Só que essa legenda, ela vem via satélite, junto com a imagem. Já veio a legenda, é como se fosse uma legenda mesmo. Aqui não. Ele está pegando, olha só, ele está pegando a imagem que está saindo, né, em tempo real, ou o áudio que está saindo, ou o texto que está saindo, e ele está gerando a legenda. Então, no YouTube está passando ali, e eu digo assim, eu quero que ele não tem legenda, eu quero que ele gere uma legenda em inglês. Aí ele vai, de vez em quando erra, né? Por quê? Porque a cada palavra que sai, ele interpreta, e ele já fica tentando prever qual é a próxima palavra. Então, às vezes, dá um errinho aqui nessa previsão. Mas ele consegue. Como é que consegue? Porque é um mecanismo, né, de deep learning, de rede neural, que tem a capacidade altíssima de fazer previsão. Prever. Se ele prevê como é que vai ser daqui a um ano, né, a pandemia, como é que vai estar a Bolsa de Valores daqui a uma semana, como é que vai estar o consumo de carga elétrica na cidade de Paragominas daqui a um mês, ele também consegue prever as palavras possíveis que eu posso construir a partir de tudo que eu já venho escrevendo. E aí, gente, que vem o negócio. Lá no ChatGPT, o cara vai escrevendo e ele vem escrevendo um monte de coisa. Eu escrevo o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo, e eu digo, continua. Aí ele sai escrevendo. Olha o que eu já dei aqui de informação para ele, que já está na rede recorrente dele. Um monte de coisa. Quanto mais coisa você der, maior o poder de criação dele. Lembrando que o ChatGPT usa um transformer, que é um mecanismo de atenção, junto com uma rede geradora. Então, eu tenho 2 técnicas de deep learning extremamente, assim, de forma avassaladora,
poderosas para gerar, para prever o próximo passo e para gerar coisa nova. Essa é a junção de tudo. Estão por aí ainda? Sim. O que falaram aí, além do sim? Acho que, Foi só um ruído, né? acho que foi só ruído também. Tá, tudo bem. Então, aqui uma arquiteturazinha de um mecanismo de atenção do tipo transformer, que é esse usado lá no ChatGPT. Eu vou mostrar um transformer do artigo do ChatGPT para vocês, uma arquitetura. Então, é Deep Learning, né, a serviço do processamento natural ou de linguagem natural. Então, tem toda uma arquitetura onde você vai construindo os próximos passos. Tá? Essa é uma arquitetura de transformer. Nós estamos submetendo o artigo agora, gente, o nosso grupo, o grupo da Covid. A gente fez já tinham publicado 3 artigos, e agora a gente fez um experimento diferente. Nós pegamos vários algoritmos de machine learning de última geração, tá? E a gente vamos fazer a previsão de Covid e vamos fazer um benchmark, que é sabe quando tu não tem mais aquela revista 4 rodas, né? 4 rodas, ela pegava os carros e saía comparando para ver quem era o melhor. Isso aí a gente chama de benchmark. Eu pego 2 algoritmos, né, e vou comparando. Tem essas competições. A gente pegou vários algoritmos de deep learning de última geração, tá? E fomos fazer previsão com os dados da Covid, que é um calhamaço, 2 anos de dados, e a gente fez uma alteração dos algoritmos e saímos para ver quem eram os melhores algoritmos de deep learning dessa nova geração para prever Covid. E esse é o último artigo que a gente está fazendo do projeto, que se encerra em abril agora, o nosso projeto, fechamos o ciclo, né? Em abril a gente vai finalizar o nosso projeto da Covid, mas a gente vai finalizar submetendo esse artigo para a revista PLOS ONE, que é a terceira mais importante de ciências do mundo. A revista PLOS ONE, que a gente publicou o primeiro artigo da Covid. Um dos algoritmos que a gente usa é o Transformer. Tá? A gente usa alguns. Só que aí a gente fez umas coisas assim, muito legais. Tipo, a gente vai rodar nas CPUs, mas a gente vai fazer também, vamos botar esses caras para rodar na GPU. Então, a gente transformou os algoritmos para eles rodarem em paralelo usando o GPU. E aí a gente pegou carona. Um dos nossos amigos pesquisadores é o Daniel, o professor Daniel Leal, que é do CESUPA e da UNAMA, mas está esperando abrir concurso. Na hora que abrir um concurso, ele vai fazer. Eu espero que ele passe aqui para Paragominas quando abrir concurso, porque é um monstro da área. Já deu palestra em alguns eventos nossos, até aqui, o Daniel Leal, carinhosamente chamado de Mac. Ele trabalha com programação distribuída, né, e ele fez a adaptação dos nossos algoritmos para programação distribuída, usando programação para GPU. E rodou na GPU dele. Ele tem uma GPU que é do tamanho de um tijolo. Assim. Sabe aqueles blocos de concreto gigantes? É a GPU dele. Não fica no computador, é externo. É uma pancada de uma GPU, e aí você conecta nela e a gente roda o Deep Learning lá dentro. É um negócio colossal. Mas bora lá. Esse aqui é, então, um desses tipos de algoritmo. Tá? Olha só o que eu falei. Ele é usado em quê? Processamento de linguagem natural, basicamente. Vou trabalhar com texto, né? Ele disseca o texto que você está... Mesmo que for em áudio, ele transforma para texto e ele vai analisar cada token. Tá? Hello, I love you, love, hello, I you. Então, várias opções. E eu tenho aí os transformers, os mecanismos de atenção, eles têm toda uma forma de processamento para tratar texto. E se já existiam, a gente já usava técnicas de machine learning e outras mais antigas, tá? Usando linguagens como o Prolog para processar texto. A partir desses caras, quando eles botaram o Deep Learning para trabalhar com processamento de texto e trouxeram essas tecnologias das redes recorrentes, mecanismo de atenção e os transformers, o negócio ficou louco. Por isso que hoje nós temos os assistentes que trabalham numa velocidade monstruosa.
consegue processar texto, consegue entender o que a gente fala, né, de uma forma impressionante, porque existe todo um tratamento disso aí. Olha, tudo isso aí são retirados de artigos que trabalham com mecanismo de atenção do tipo Transformer, tá, que é o mais importante tipo de mecanismo de atenção, e é o que é usado lá no ChatGPT, o Transformer com redes GAN. Tá? Eu acho que o último aqui, tipo de técnica de deep learning que eu trouxe para vocês, ele vem lá, lembra dos tipos de aprendizado? A gente tinha um aprendizado supervisionado, que tem aquela característica de dados rotulados para a gente treinar a rede neural, aí ela aprende, aí depois eu vou aplicar para dados não treinados, ela consegue fazer a classificação, fazer a predição legal. Eu tenho um aprendizado não supervisionado, que a gente não tem dados rotulados e, por exemplo, a gente faz tarefas desse tipo. Por exemplo, classificação, né? Que eu falei lá, que a gente chama de... Puxa, associação é um outro tipo de tarefa não supervisionada, clusterização são tarefas não supervisionadas. Então, aqui eu tenho um monte de algoritmos de trabalho aqui, no não supervisionado eu tenho um monte de algoritmos, tá? E eu tenho um outro tipo de aprendizado, se vocês se lembram, que é aprendizado por reforço. Vocês lembram o que eu falei? Onde é que normalmente se usa aprendizado por reforço? Quem lembra? Recomendação? Nem tanto. Um pouquinho. Mas ele é usado em quê? Vocês se lembram? Aprendizado por reforço. Games, jogos, tá? Veículos autônomos, carro autônomo, helicópteros autônomos. Qual é a ideia do mecanismo do aprendizado por reforço? O sistema vai aprender, não é a partir de dados e nem de semelhanças, é a partir de acertos e erros. Esse é o reforço. Se ele errar, ele vai ser penalizado, e essa informação volta para ele. Olha, ele perdeu ponto, ele recebeu uma penalidade. Se ele acertar, ele vai voltar para ele na forma de uma bonificação. Então, com acertos e erros, ele vai aprendendo. Sabe aquela história do ratinho que está no labirinto? E se ele pegar o caminho errado, ele leva um choque. Aí ele volta. Aí ele vai de novo, ele pega o caminho certo, tem um queijo lá para ele. Ou seja, se ele acertar, ele vai ser recompensado. Se ele errar, ele vai ser punido. Quando ele leva uns 3 choques, ele não vai mais pelo caminho errado. Para onde ele vai? O caminho do queijo. Isso vem da psicologia. Tá? Isso é chamado behaviorismo na psicologia. É a psicologia comportamental. Você ensina por reforço. E aí os caras disseram assim, beleza, vamos fazer isso. Os games, 90% dos games trabalham com aprendizado por reforço. Só que aqui os caras disseram o seguinte, tá, aprendizado por reforço, legal, agora nós vamos aplicar aprendizado por reforço com deep learning. Então, a gente vai trabalhar com camadas e camadas e toneladas de camadas para ele aprender, tá? Então, agora eu vou usar a força das redes profundas aplicando o aprendizado por reforço. E assim foi, por exemplo, que os caras desenvolveram o AlphaGo, que era o sistema lá da Google DeepMind, que foi treinado para jogar o jogo de tabuleiro Go. Mas como é que ele aprendeu a jogar jogo de tabuleiro Go? O que vocês acham? Me digam aí. Repetição, professor. Só repetir. Repetir, tu acha que ele vai aprender algum jogo só repetindo? Pensa em xadrez. Enfrentando cenários diferentes. Ninguém vai te ensinar a regra do xadrez. Tu vai ter que ir jogar xadrez. Não ouvi. Tá longe. Jogando várias vezes, o Jair falou aqui. Não sei se quem foi que falou no microfone aí. Padrões, professor?
Não, jogando várias vezes. Eu não vou ensinar a regra. Aí tu vai jogar, perdeu. Opa, beleza. Aí eu vou jogar de novo, perdi. Ele vai pegando essa informação e trazendo, olha, esse movimento que eu fiz quando o cara mexeu essas peças do xadrez, eu perdi. Esse, tá. Ele vai aprendendo com os erros dele. Aí, de repente, ele faz uma jogada certa e ele conseguiu tirar lá um peão e ter uma vitória. Aí ele já guarda essa informação. Então, essa é uma jogada válida, essa aqui é uma jogada não válida. Ele aprende as regras jogando. Então, ele jogou contra ele mesmo 1000 vezes, aí depois ele jogou contra outros. Aí chegou um momento que ele treinou demais, aí ele passou a desafiar humanos. Aí ele foi jogar agora contra os campeões, né? O terceiro lugar do mundo, que era o coreano, ele ganhou no melhor de 5. Depois ele desafiou o número 1 do mundo, que era o chinês, no melhor de 3, ele ganhou 2. Então, como? Aprendendo por reforço, só que num nível de deep learning, com uma rede neural profunda, com um supercomputador de fundo, né? Aprendendo em cima de erros e acertos. E aí eles, com o AlphaGo, eles conseguiram ganhar, derrotar o número 1 do mundo desse jogo de tabuleiro, que é assim, exponencialmente mais complexo do que o xadrez. Ele tem muito mais casas para jogar. E esse é o tipo de algoritmo que trabalha com aprendizado com reforço, mais no nível de deep learning. Então, é chamado de DRL, eu tenho vários desse tipo. Aprendizado profundo por reforço. Tá? Eu tenho também aquele conceito que a gente viu lá no semestre passado de agentes inteligentes, onde eu tenho um ambiente, tá? Nesse ambiente eu tenho sensores. Desculpe. Não tem nem água aqui. Eu tenho sensores que recebem informação do exterior. Eu tenho atuadores que vão atuar, né, de volta no ambiente depois do processamento. Tudo isso para tentar alcançar um objetivo. Então, eu tenho todo o conceito de agentes inteligentes, porém, com o acréscimo do sistema de recompensas e punições, que é o reinforcement learning, o aprendizado por reforço. Então, tem essa combinação dessas duas técnicas. Então, ele vai errando e acertando, aprender quais ações ele deve executar para aumentar a sua recompensa e atingir o seu objetivo. Essa é a ideia geral desse algoritmo. E eu tenho vários tipos. Eu tenho um muito usado que é chamado Q-Learning. Tá? Ele é muito usado em veículos autônomos. Deixa eu ver se eu acho aqui um vídeo no YouTube. Estão aí ainda? Sim, sim, professor. Q-Learning. Helicóptero. Aqui, ó. Um algoritmo, um exemplo de um ensina a si mesmo. Vocês estão visualizando e vendo aí o vídeo? Tá em 4K aqui, Sim, professor. professor. Não, está bem, é meio palha a imagem, mas eu quero que vocês tenham uma ideia de um algoritmo de aprendizado por reforço. O que ele é capaz de fazer? Então, o helicóptero tem esse algoritmo dele que vai ensinando, a partir de erros e acertos, manobras. O helicóptero autônomo. Olha quem é o cara. Andrew Ng, um dos papas da Deep Learning, tá? Que está naquele artigo. É o cara da Universidade de Toronto, que também é o cara da Baidu chinesa. É um monstro. De Toronto, não, ele é de Stanford.
Ele diz aí, ó, nosso objetivo é, se o helicóptero pode aprender manobras acertando e errando, porque o nosso objetivo é desenvolver softwares que consigam aprender também a voar como um helicóptero. O algoritmo, ele começa aprendendo as manobras que o cara está pilotando, depois ele sozinho vai fazer o aperfeiçoamento das manobras. Ó, o sistema observa os voos dos caras pilotados e aí ele calcula quais são as manobras ideais para pouso, para pirueta, para decolagem, por aí vai. Bem, e por aí vai. Se você colocar mais aqui, ó, Reinforcement Learning, Autonomous Car, que a gente tem aqui, Self-Driving Car, Deep Q Networking. Vocês perceberam que ele programa o carrinho para andar no circuito sem bater. Essa é a ideia. É simplesinho, mas é a mesma coisa. Percebam que tem a pontuação. O que significa a pontuação? Que ele não bateu ainda, então ele está só crescendo a pontuação dele. Se ele perder ponto aqui, é porque ele bateu em algum lugar. É o sistema de recompensa e de punição. Tudo bem? Tudo bem até aqui? A ideia do aprendizado por reforço, agora usando as técnicas da Deep Learning, com toneladas de camadas de neurônios aí. Tudo bem? Vocês estão aí ainda, gente? Sim, professor. Beleza, beleza. Para finalizar esse slide aqui, a gente vai só iniciar o próximo, mas vamos fazer um intervalo de 5 minutos para descansar a garganta. Eu coloquei aqui, esse é o último do slide Deep Learning, Machine Learning, né? E a parte final eu falo aqui de Deep Learning. Aqui a gente tem um resumo, tá, das arquiteturas, que a gente chama de arquitetura, como estão dispostas as camadas de neurônios em cada tipo de rede neural, só para a gente ter uma ideia. Então, aqui o Perceptron era a primeira rede neural de apenas uma camada, aí aqui uma rede neural que é só processada para frente, uma rede neural chamada RBF, de rede de base radial, a rede neural recorrente, a tradicional, essa aqui não é Deep Learning, essa aqui é a tradicional. Aqui sim, eu tenho as duas de Deep Learning, a LSTM e a GRU. Muda o processamento interno, tá? Dentro do neurônio, é isso que muda. O autoencoder também, autoencoder de vários tipos, ó. Tradicional, o autoencoder variacional, o autoencoder sem ruído, e o autoencoder com spacer. Vejam que aqui
a gente tem sempre o número de neurônios da entrada é o mesmo da saída, porque eu faço uma codificação da informação que entra, transformo, depois transformo novamente. É como se eu fizesse uma criptografia, assim. Criptografo, depois ele é reversível, que a gente falou ontem na aula, né? Consigo fazer a decriptação. Aqui, outros tipos de redes neurais. Cadeias de Markov, essas são, assim, são antigas, são tradicionais, mas elas são muito complexas, são muito chatas de usar, mas tem uns malucos na UFPA que são especialistas nesse tipo aí, que é diferente de modelo oculto de Markov. Essas são as cadeias de Markov, é um tipo de rede neural. Redes Hopfield são técnicas também usadas de aprendizado não supervisionado. Olha aqui, Boltzmann Machine já existia, agora a gente tem a Deep Boltzmann Machine, que é uma máquina de Boltzmann, só que com Deep Learning, com mais 1 tonelada, né, de neurônio. Boltzmann Machine restrita, que é de um lado só. A DBN, rede de crenças profundas, aqui é a arquitetura básica de uma DBN. Aqui, ó, uma rede profunda convolucional. É a mesma CNN, tá? Onde eu tenho as camadas convolucionais, que vão fazer a extração de características, e eu tenho a minha camada de classificação. Geralmente, a camada de classificação, a gente usa uma rede neural MLP aqui. Então, aqui eu disseco a imagem, por exemplo, se eu estiver fazendo análise de imagem, e aí, aqui esses caras vão trabalhar só com borda, esses caras aqui vão trabalhar só com a imagem interna, e isso aqui com a imagem mais detalhada e tal. Depois que eu extrair essas características em cada camada, eu pego esse resultado e jogo num vetorzão aqui, na minha fase classificadora, que pode ser uma rede neural MLP. Lá no Python, a gente chama essa MLP de dense. Não sei quem já fez rede neural em dense, em Python, mas alguns aqui eu sei que já fizeram. Quando a gente coloca lá uma estrutura de rede dense, é uma rede neural totalmente conectada, que é uma MLP. Geralmente, a gente atrela ou encaixa a saída das camadas convolucionais numa rede dense. E aí a gente tem mais um carinha aqui que não está aparecendo, que é o meu flatten, que é o meu vetor com todas as saídas. Mas vamos lá. Eu tenho também aqui, ó, a rede deconvolucional, é um outro modelo, e eu tenho aqui a rede gráfica profunda convolucional inversa. São variações e variações. Professor, onde estão isso? Estão nos artigos. Os caras vão propondo, eles criam novos modelos, novos algoritmos e vão usando. Tá? Olha aqui as redes GAN, arquitetura básica de uma rede geradora, que a gente usa lá no ChatGPT, uma rede GAN e um transformer, né? LSM, Liquid State Machine, Extreme Learning Machine, máquina de aprendizado extremo, né? São algoritmos que vão sendo criados e publicados aí. ESN, Echo State Network, rede de estado de eco. Rede residual profunda, redes Cohonen. As redes Cohonen, gente, a gente usa lá, lembra que falei dos mapas auto-organizáveis? Self-organized maps, que criam aquelas células coloridas, são redes Cohonen. Também faz, assim como o Hopfield, aprendizado aqui, ó. Aprendizado não supervisionado, clusterização, por exemplo. Máquina de vetor de suporte. Professor, mas não é rede neural. Não, não é, mas os caras criaram uma rede neural que faz a mesma coisa que a máquina de vetor de suporte. Também é chamada de SVM. Agora, olha aqui, máquina neural Turing. Os caras criaram uma máquina de Turing usando a arquitetura de rede neural. Para finalizar esse slide aqui, que é o slide Deep Learning, né, eu deixo aqui para vocês esse vídeo, que é bem legal, se assistirem depois. Descartar.
palestra bem legal, uma palestra de 1 hora e pouco, tá? Que César Tauron, da Kick Venture, fala sobre inteligência artificial, e vai falar também sobre fundamentos de machine learning e deep learning. Então, uma palestrinha para vocês pegarem de complementação do conteúdo. Com isso, a gente vai finalizar esse slide 1 aqui, tá? Vamos fazer um breve intervalozinho, e aí a gente vai voltar para o slide 2, que a gente vai falar de soft computing, basicamente, ou computação bioinspirada. A gente vai começar, não vamos falar tudo, mas tudo bem. Então, eu vou dar um break aqui na nossa gravação. Não sei como é que eu vou fazer, se eu paro, eu deixo gravando. Não sei se tem como dar pause na gravação. Gerenciar a gravação. Parar. Então, se eu parar, ele já vai finalizar. Tchan. Quantos estão aí ainda? Está todo mundo, né? Vou fazer uma breve pausa, ela vai ficar no vídeo, eu não vou parar de gravar para gravar o outro. Vamos fazer uma pausa de 5 minutinhos, tá? Vou desligar aqui o meu vídeo. E são 8h38, a gente vai voltar 8h40, não vou deixar isso no vídeo, 5 minutos mesmo. 8h43 a gente vai voltar e continua. Então vai ficar essa pausa no vídeo. Tudo bem? Estamos de acordo? Vocês estão aí? Só me deem um ok. Tchanã. Ok. Beleza. Pausa de 5 minutinhos e a gente retorna. Eu vou finalizar essa gravação, vou fazer outra. E a gente começa outra gravação. Beleza. Beleza.